frente a obra missionária. Então, a ênfase ela é missiológica. Isso é interessante, porque o que eu ouvia e que outros irmãos também escutam é que o batismo no Espírito Santo é algo, o segundo, no caso, o crente é salvo, mas precisa ser batizado no Espírito Santo uma segunda vez, para que ele, de fato, seja alguém visto, escolhido por Deus no sentido de servir na igreja. Por exemplo, ele não pode servir na igreja se ele ainda não for batizado no Espírito Santo, ou ele não pode fazer tal coisa, ou aquilo, ou aquela outra, porque ainda não é batizado no Espírito Santo. Então, da onde é que vem essa perspectiva de que o batismo no Espírito Santo autentica o cristão que já foi batizado, segundo essa perspectiva que tu me falaste, na conversão, a servir na igreja? Da onde é que vem essa visão meio que, vamos dizer assim, não é sectarista, mas aquela visão que deixa o cristão que não tem o Espírito Santo de lado, porque ainda não falou em línguas, e já nós vamos falar sobre essa parte, de lado, e aquele que é mais espiritual, aquele que já foi batizado do Espírito Santo? Pastor Leandro, eu acredito que, como o pentecostalismo no Brasil ele cresceu muito, então, junto com esse crescimento, a gente não teve tempo suficiente para preparar teologicamente esses crentes que estavam sendo introduzidos em nosso meio. Eu costumo sempre dizer que, por exemplo, aqui no estado do Ceará, no século XX, para os irmãos aqui da Assembleia de Deus daqui, eles têm acesso a um conhecimento teológico do pentecostalismo clássico, eles tinham que esperar, por exemplo, pastores vindo do Sudeste para poder trazer ali um ensinamento doutrinário acerca da nossa igreja e daquilo que nós acreditamos. Eu até ouvi um pastor uma vez falando que o pastor Antônio Gilberto, que é foi um dos maiores teólogos da denominação no Brasil, para ele poder chegar, por exemplo, até aqui o Ceará, ele vinha, levava ali a mensagem, a teologia pentecostal, só que às vezes esse pensamento teológico pentecostal ele tinha muita dificuldade para chegar no interior do estado, aonde a gente já tinha muitas igrejas da Assembleia de Deus plantadas. Interessante isso. Então, as pessoas elas tinham uma certa dificuldade de ter acesso ao que seria de fato o pensamento pentecostal clássico. E aí, eu acredito que por conta disso se criou essa ideia, né, esse pensamento, né, de que ser batizado com o Espírito Santo te torna uma pessoa, né, receber esse enchimento do Espírito te torna uma pessoa superior ou melhor do que os demais, porque você tem ali os dons, aquela coisa toda. Mas não é bem isso que nós pregamos, não é bem isso que a nossa igreja prega nem professa. A gente dá ênfase, sim, nós ensinamos os nossos irmãos a buscar esse enchimento, essa virtude do Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, mas todo pentecostal clássico, eu conheço muitos pastores assim, muitos obreiros assim, se ele não tiver essa experiência, não necessariamente ele é colocado de lado, pelo contrário, eu conheço muitos obreiros que não tiveram essa experiência do recebimento da virtude do Espírito Santo por meio dos dons, e ele está lá exercendo a sua função ministerial, ele está pregando, ele está ensinando, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo porque ele recebeu na conversão, talvez não manifestou ali nenhum dom de Deus, como nós ali pregamos, né? Mas ele está ali exercendo o dom da palavra, ele está ali, ele talvez não exerce os dons carismáticos, mas ele exerce o dom do ministério que Cristo estabeleceu, né? Sim. Isso é cristológico, né? O dom de ser mestre, o dom de pastorear. Agora, eu posso concordar com você, porém eu discordo disso, que exista no nosso meio pastores, líderes, que só consagra, por exemplo, o diácono se ele for batizado com o Espírito Santo em línguas. Existe também no nosso meio alguns pastores, digamos a maioria, só pode ser pastor da igreja se ele tiver essa manifestação desses dons. Mas eu acredito, pastor Leandro, que com o passar dos anos e com o amadurecimento da igreja com relação a isso possa mudar. Isso possa mudar. No meio acadêmico, assembleiano, pentecostal, talvez a gente não consiga ainda mudar isso. Mas falando, ensinando e mostrando, pode ser que futuramente, eu acredito que isso aí vai ser inevitável, as nossas lideranças maiores, elas mudem de ideia com relação a isso, elas mudem de posicionamento. Sim. Porque eu não concordo de forma alguma que alguém que não tenha o enchimento do Espírito, dos dons, ela seja colocada de lado. Eu conheço pessoas que são crentes em Cristo Jesus, muito mais crentes do que outros aí que não têm que têm esses dons, e elas estão lá firmes e fiéis em Cristo Jesus.
Nós pentecostais, nós pregamos uma coisa, eu prego muito isso. O crente não é conhecido pelos dons, o crente é conhecido pelos frutos. E de tanto eu repetir isso, pastor Leandro, isso tem esclarecido a mente dos nossos irmãos, e eles estão passando a entender, inclusive, quando eu estou pregando, eu digo assim, meus irmãos, pentecostal clássico não é ênfase nos dons espirituais, é ênfase na obra missionária. Nós acreditamos nos dons espirituais que podem se mas nós não damos ênfase, nós não abrimos espaço em nossos cultos para esse tipo de manifestação de batalha espiritual, de possessão demoníaca, de cura de enfermos. A gente não abre espaço dos nossos cultos para isso. Essas atividades que a gente vê aí de batalha espiritual, de culto de curas e não sei o que e tal, tudo isso são de igrejas que nós chamamos neopentecostais. E são elas que mancham a identidade do verdadeiro pentecostalismo. Eu confesso para você que o meu desafio atual tem sido esse: pregar contra o falso pentecostalismo. Contra o falso, porque ele tem causado, sim, e eu considero que prejuízos a nós assembleanos, porque nós já perdemos muitos membros por conta dessas igrejas neopentecostais, que pregam o evangelho que nós consideramos deturpados, ao ponto, inclusive, de muitas delas serem consideradas seitas por nós assembleanos. Essas igrejas, eu não vou citar aqui o nome por ética, mas existe uma igreja aqui no Brasil que ela dá muita ênfase, né, à batalha espiritual, à confissão positiva, à teologia da prosperidade. E pessoas que vêm dessas igrejas para a Assembleia de Deus, elas precisam passar por uma classe de novos membros e elas são rebatizadas. A grande maioria delas, porque nós não temos comunhão com essas igrejas que deturpam aquilo que verdadeiramente é e deveria ser o pentecostalismo. Então, assim, para deixar muito claro aos nossos irmãos, nós cremos, sim, no revestimento de poder, como consequência a manifestação dos dons espirituais, mas nós não colocamos em ênfase ou em destaque aquele que tem um dom em prejuízo daquele que não tem um dom. Não, 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 não. De jeito nenhum. Todos os crentes na igreja são crentes em Jesus, são todos iguais perante Cristo, todos salvos pela graça, mediante a fé, e cada um foi vocacionado por Deus para chamados específicos e para exercer dons também específicos vocacionados pelo nosso Deus. Nossa, me diz uma coisa, Neto. Agora, eu quero entrar nessa questão da diferença entre pentecostal e neopentecostais e as características do que de fato é um neopentecostal e que de fato é um pentecostal clássico, mas então qual é a relação, certo? Entre esse enchimento do Espírito Santo, o qual estamos mudando aqui o termo, você me disse que a questão do termo, para os dons, certo? O dom. E vocês creem na continuidade dos dons carismáticos revelacionais, não é isso? Isso, Dons de isso, isso. profecia, línguas, Isso. e assim. Ok, então qual é a relação desses dons com o enchimento do Espírito Santo? A relação é o seguinte, pastor. Nós acreditamos que existem os dons carismáticos e os dons ministeriais, né? Que são aqueles dons lá de Efésios, capítulo 4, né? A quem o Senhor designa, né? Uhum. Pastores, evangelistas, para aperfeiçoamento dos santos. A relação desse enchimento com os dons, ela é baseada em Atos. Lá em Atos 2, a gente percebe que quando os crentes, baseado naquilo que nós acreditamos, né? Quando os crentes eles receberam o poder do Espírito Santo, manifestou ali um dom, né? E esse dom foi o dom de línguas, certo? Então, os pentecostais clássicos, eles baseiam-se nessa ideia, esse princípio bíblico de que o que aconteceu em Atos capítulo de número 2 pode acontecer também nos dias de hoje, ou pode continuar acontecendo. Agora, nós estamos conscientes, é pregado isso e é ensinado isso, de que o que aconteceu em Atos capítulo 2 foi manifestações de línguas idiomáticas. Não foi ali a glossolalia como a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 14, Aham. né? Então a gente faz essa distinção entre o dom, né, o dom de línguas idiomáticas do capítulo 2 e o dom de línguas angelicais de 1 Coríntios capítulo de número 14. Alguns até chamam de língua dos anjos e baseiam até em 1 Coríntios Capítulo capítulo 13. 3. Mas como pentecostal livre de pensar, eu gosto de pensar, eu não vejo que 1 Coríntios capítulo 13 esteja relacionado à língua dos anjos em si. Eu penso que ali seja um exagero de palavra que Paulo Perfeito. utiliza, né? E muitos pentecostais no nosso meio também pensam dessa forma.
agora nós baseamos a questão das línguas angelicais, as línguas misteriosas, 14. como chama assim, a gente baseia em 1 Coríntios 14, onde Paulo fala que aquelas línguas Uhum, elas servem para edificar o crente pessoalmente. E certo. junto desse dom de línguas, digamos assim, dessas manifestações celestiais, vem os dons espirituais carismáticos, né? Então, eu vejo alguém, às vezes, na igreja assim, eu recebi o dom de língua, mas eu queria ter o dom de visão e revelação. É muito comum ver isso no nosso meio. Às vezes, eu falo em línguas angelicais, eu recebi os dons misteriosos do céu, mas eu não tenho o dom de visão, não tenho o dom de revelação e tal. Porque existem pessoas no nosso meio, pastor Leandro, que têm essas experiências espirituais, de carismáticas. Eu já vi pessoas, eu já tive experiência com isso, eu considero isso como algo muito sério, mas, ao mesmo tempo, existe na nossa igreja uma ideia, e nós defendemos isso claramente, de que nenhum dom espiritual ele pode estar acima da palavra de Deus, né? É porque o livro está ali, não tem como eu pegar, mas nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, onde nós professamos, no capítulo de número 1, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, palavra de Deus, e ela está acima, inclusive, dos dons espirituais. O irmão ele pode vir na nossa igreja contar a experiência que ele teve, seja lá qual for. Ele pode dizer o que ele quiser. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu tive uma revelação disso, daquilo. Os nossos pastores, eles têm a função, né, os mestres, de questionar se aquela experiência que aquele irmão teve, ela está baseada na palavra de Deus. Porque se não tiver baseada na palavra de Deus, esse irmão pode ser disciplinado, ele pode passar um tempo distante dos exercícios ministeriais da igreja, ele pode até ser excluído da igreja. Né? Por isso, não sei se você percebeu, que hoje você tem um crescimento de muitas igrejas pentecostais, só que às vezes por trás dessas igrejas pentecostais existe um histórico de divisão, justamente porque foram líderes que tiveram experiências que eles dizem ser de Deus e que nós não acreditamos. Porque quando passa pelo crivo da palavra do Senhor, aquela profecia ela é rejeitada, ela não é aceita. Então, a relação entre o enchimento do Espírito Santo e os dons espirituais é que nós acreditamos que a pessoa, ao receber esse revestimento de poder, ela passa a ter vontade de buscar os outros dons e de procurar exercer esses dons para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Não para torná-la melhor ou superior aos demais crentes, mas que ela possa ser uma bênção para a sua igreja local, para a sua Muito comunidade bem, local. Neto. Massa. Agora, qual é a diferença, então, do neopentecostalismo? E aqui eu quero tirar algumas dúvidas contigo, dúvidas sinceras que eu tenho sem. Aquelas igrejas que têm, que falam, os sapatinhos de fogos lá, aqueles que ficam rodando, rodando e rodando, e dançando, 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 esses fazem parte dos pentecostais clássicos, os quais você está nos ensinando aí, nos instruindo, ou eles fazem mais parte do neopentecostalismo? E qual é a diferença entre um e outro? Pronto. Querido pastor, nós não temos nada a ver com esses movimentos. Inclusive, eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes que vão ouvir depois, vão assistir esse momento aqui nosso, nós não somos nem canela de fogo, nem sapatinho de fogo e nem do reteté, como dizem por aí, né? Esses sofismas, como os nossos pastores chamam, são consequências do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele deturpou aquilo que de fato seria o pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? O pentecostalismo clássico, ele é um movimento carismático que urgiu dentro do protestantismo, né, clássico. Então, nós somos de origem batista, porque os nossos pioneiros, o Gunnar Wing e Daniel Berg, eram da Igreja Batista Filadélfia, na Suécia, Estocolmo, na Suécia, e esses missionários eles tiveram contato com movimentos de santidade que estavam acontecendo ali também, movimento dos pietistas, como chamam também, ali nos Estados Unidos. Inclusive tem um evento chamado Avivamento da Rua Azusa, onde Exatamente. começou ali um movimento, né, por meio do pastor agora, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele, que é o William Seymour, ele dava ênfase, inclusive, nessa questão das experiências espirituais do crente por meio do batismo no Espírito Santo. E
pentecostalismo clássico, ele veio para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil. O navio de Daniel Berg trouxeram essa mensagem pentecostal para cá, eles tiveram contato lá nos Estados Unidos com os assembleanos de lá. Inclusive, é bom dizer que a Assembleia de Deus, a Assembleia of God dos Estados Unidos, ela é bem diferente da Assembleia de Deus do Brasil. Ela tem um estilo realmente bem americanizado. Ela é muito diferente das igrejas da América Latina, a Assembleia de Deus. E a nossa igreja, ela é a chamada igreja de primeira onda, que é a Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, junto com a Congregação Cristã no Brasil, que é aquela igreja chamada Igreja do Véu. Não sei se você já ouviu falar dessa igreja. Sim, 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 sim.